Ainda faço livros onde as crianças possam morar. É assim que iniciamos a 11ª edição do nosso programa Sim para a Literatura, com essa carinhosa frase do mais ilustre representante da literatura infanto-juvenil e juvenil, o nosso mestre brasileiro Monteiro Lobato, quando comemoramos nessa semana o Dia da Criança. Para Mário Feijó, um dos mais respeitados pesquisadores brasileiros sobre a importância do hábito da leitura, é direito de crianças e jovens frequentarem o reino da literatura, conhecer seus mistérios, seus segredos e suas mágicas. Visitamos uma unidade da Escola Projetar, localizada no centro de Linhares, onde conhecemos alguns dos projetos de incentivo à leitura que são desenvolvidos pela escola e que envolve coordenadores, professores, pais, a comunidade e principalmente os alunos. Assista comigo um pouquinho da fala da coordenadora pedagógica Sueli Alves. Veja o que ela nos diz. Sim, ele é um projeto anual, ele envolve toda a equipe de professores, todos os nossos parceiros, também ele envolve toda a comunidade, os pais. Para a nossa entrevista, recebemos Regina Rabelo, que é professora e escritora e autora do livro Caboclo Bernardo, História e Cultura na Barra do Rio Doce. Regina fala da sua experiência como professora, destaca informações interessantes sobre o processo de escolha do tema e da escrita do livro e nos dá um depoimento sobre a importância da leitura. Veja um pedacinho da sua fala. Olha, a leitura é super importante para cada um. Eu, para começar a ler quando criança, eu ajudava a minha mãe fazendo salgadinho, bolos, essas coisas, que mamãe era doceira. E mamãe dizia que leitura era coisa de preguiçoso. Porque então o que eu fazia? Eu me escondia, eu subia muitas vezes lá em cima do pé de abacate para me ler, porque eu adorava ler. Eu comecei lendo revistinhas em quadrinhos, revistas, e eu viajava na leitura. Olha que notícia boa! A partir dessa 11ª edição, de 15 de outubro, nosso programa será veiculado também para o município de Colatina e para a região noroeste do Espírito Santo. Se você é escritor de literatura ou desenvolve algum projeto de incentivo à leitura, seja dentro de uma escola ou junto da comunidade, entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com para divulgarmos o seu trabalho aqui e aumentarmos essa corrente de leitura. Acesse nossa página no Facebook, facebook.com/simparaliteratura. Participe! Bom, para mim a leitura é muito boa. Antes desses projetos eu não gostava muito de ler, porque na minha casa, na minha família, a gente não lê muito. Meu pai e minha mãe não são muito de ler, assim, minha irmã também não. Depois desses projetos eu comecei a ler vários livros, toda semana queria ler um livro diferente. E depois disso eu acabei pegando o gosto pela leitura e me identificar na faculdade de Direito, que eu quero fazer um dia, que exige muito da leitura, e pretendo cada dia mais ler livros para mim conseguir chegar ao meu objetivo. Eu tive o privilégio de crescer numa família que me ensinou a gostar de ler. E por ter escolhido ser professora, a leitura me mostrou o quanto que ela pode contribuir para a construção de um país melhor e principalmente para formar seres humanos melhores. Eu acredito muito no potencial de reflexão que a leitura proporciona a cada pessoa. Isso garantiu-me ser uma pessoa que valoriza a leitura e, principalmente, me deu a ferramenta principal para o meu trabalho de professora e de pedagoga. A importância da leitura para mim é uma coisa muito nova. Eu não era muito de ler, eu não gostava muito de ler, mas minha família sempre foi de leitores, muitos livros, minhas tias sempre me incentivaram muito. E a partir desses projetos eu vi um novo mundo se abrir para mim, por causa da leitura, né? Então, isso para mim mudou muito, porque eu aprendi a novos horizontes, comecei a abrir mais minha cabeça para várias coisas que eu não sabia, que eu aprendi lendo o livro. A importância da leitura na minha vida é
é descobrir aquilo que eu não sei, né? Tive também esse privilégio de crescer lendo, não com muito incentivo de família, mas aprendi a gostar de ler, principalmente para quê? Para ficar informada, né? Porque era do interior, né? Então tinha essa vontade de querer mais, de buscar mais, conhecer mais, ficar sabendo mais. Então foi através da leitura que eu consigo todo esse conhecimento, né? Em aprender mais, em buscar mais, em querer mais, né? É dessa forma que eu vejo a importância da leitura na minha vida. Os pais devem incentivar o hábito da leitura nas crianças. Uma ideia recomendada pela totalidade dos especialistas que desenvolvem pesquisas voltadas para incentivar a leitura entre as crianças está baseada nas atividades que os pais devem desenvolver na família. Isso estimula a criatividade e a imaginação, favorece novas aprendizagens e contribui para que a criança amplie seu vocabulário, adquira cultura, melhore a escrita e desenvolva a capacidade crítica. Nesse pacote de benefícios, constata-se que a leitura melhora o desempenho da criança na escola e pode ser útil para todas as disciplinas. A leitura precisa se tornar um hábito e, para isso, é preciso que ela faça parte da rotina familiar. Antes da alfabetização, é fundamental possibilitar a criança entrar em contato com os livros desde cedo. A criança pequena precisa brincar, manusear, tocar o livro. É importante que os pais levem as crianças às bibliotecas, feiras de livros, bancas de jornais e outros espaços onde a criança possa ter contato com o livro. Crianças que estão durante o processo de alfabetização. Inventar a leitura em conjunto, a criança lê uma parte e os pais lê outra, até que ela tenha fluência para ler um livro inteiro sozinha. Depois da alfabetização, mesmo depois de a criança aprender a ler, os pais devem continuar lendo para ela, pois a troca afetiva que se estabelece no contato com os livros favorece o envolvimento com a leitura. Permita que o livro faça parte da sua vida. Nessa semana, quando comemoramos o Dia da Criança, nós viemos conhecer algumas das ações que são desenvolvidas numa unidade do Sistema de Ensino Projetar, a unidade do centro aqui em Linhares. A Escola Projetar desenvolve projetos de incentivo à leitura no seu planejamento anual, que levam em conta a faixa etária dos alunos, que envolve alunos, professores, pedagogos, os pais e a comunidade. O envolvimento dos alunos nos projetos de incentivo à leitura tem como consequência a melhoria do aproveitamento nas outras disciplinas estudadas na escola. A partir da interação com os projetos de incentivo à leitura, os alunos são estimulados a promover ações, tendo como base os textos e livros lidos. As atividades, né, que cada professor planeja de acordo com a literatura que ela está trabalhando, né, que a turma está trabalhando. Então, são desenvolvidas ações, não somente atividades escritas, mas o reconto, um teatro, a música, apresentações para a comunidade e os familiares. As ações desenvolvidas buscam a interação com as famílias dos alunos e com a comunidade. As atividades desenvolvidas na escola repercutem positivamente na interpretação dos alunos. Vejamos o que diz Luísa, aluna do 4º ano A, e Igor, aluno do 5º ano. A tia pede pra gente trazer todo dia uma pessoa diferente, traz um tipo de leitura. Quando a gente vai entrando no conteúdo, exemplo, o texto instrucional, a gente traz um texto instrucional. Quando a gente entra no cordel, um aluno traz texto do cordel. E vai mudando, assim, cada mês. E quantos livros você tem lido, Luísa, por semana? Você pega o livro aqui no livrinho na biblioteca, leva para casa. Mais ou menos quantos livros por semana você tem lido? Né? Porque a gente só vem uma vez na biblioteca por semana. Aí, na segunda, eu pego um livro, levo, leio e devolvo. De forma geral, Luísa, esse exercício da leitura que você está aprendendo aqui na escola, como é que está sendo isso para você lá na sua casa? Você para ler em casa, você só lê aqui na escola, você conversa com seus pais sobre leitura, como é que está sendo? Bom, eu leio em casa, mas eu não só leio os livros da biblioteca. Desde que eu comecei a estudar aqui, tem me incentivado a eu comprar o meu próprio livro também em casa e ler, sozinha.
Aí quando acaba, os meus pais vão lá e compram outros. Quando você viaja com seus pais, você leva os livros para ler também? Às vezes. É, né? Às vezes. A leitura é divertida, Luísa? Eu gosto de ler. É divertido. Ah, sempre quando a professora me pede, eu leio. Cada mês tem um novo tipo de leitura. De leitura. É. E sua participação aqui nos trabalhos da turma, com os livrinhos? Como é que está sendo? Tá sendo boa. Eu sempre faço o que é pedido. É pedido. E nos seus amigos lá no bairro, na casa onde você mora, seus amigos, sua turma lá, você fala de livros com eles? Uhum. É? Eu adoro ler. Você gosta de ler? Muito. Você lembra assim quantos livros você lê por semana, Igor? Ah, eu sei lá, acho que é por aí, mas eu geralmente leio livro grande, livro grosso, de uns 700 páginas, 700 500 páginas. páginas? É, eu já li um de 700 páginas. Qual é o título do livro, você lembra? Ah, era Harry Potter. Ah, do Harry Potter. Você leu quantos livros do Harry Potter? Eu li todos. Todos já? É. Que idade você tem, Igor? Ah, eu tenho 11 anos. Ah. O que a leitura te proporciona? Você fica feliz? Você pensa, quando você lê o Harry Potter, por exemplo, você pensa em quê, Igor? Ah, eu fico. Eu Faz acho aquela legal. viagem, né? É bem legal, é divertido. Nessa semana, quando comemoramos o Dia da Criança, a nossa indicação é do livro A Pulga e o Jesuíta, do escritor Pedro J. Nunes, nosso conhecido aqui. O livro é uma fantasia sobre a inauguração da Igreja e Residência Reis Magos, ocorrida no ano de 1615 em Nova Almeida, no município de Serra, aqui no Espírito Santo. É também a história de um índiozinho, Arani e sua tribo, os Tupiniquins, em relação com os jesuítas que se instalaram naquela região para fazer um dos aldeamentos jesuíticos mais importantes do Brasil. Arani, um índiozinho intrépido que anda sozinho pelas matas em busca de aventuras, um belo dia vai parar nas Barras da Mata, em Nova Almeida. É aí que vê que índios e brancos constroem uma grande oca, a Igreja e Residência Reis Magos. Como aproximar-se e participar de tudo aquilo diante de seus olhos, se os índios que lá trabalhavam eram inimigos de sua tribo? O jeito era transformar-se num mosquitinho ou numa formiga. Pronto. Ele veria tudo de perto, com a vantagem de que ninguém o enxergaria. O problema é que ele acabou se transformando numa pulga e foi parar exatamente nas barbas de um jesuíta. A partir desse momento, vive aventuras incríveis. A Pulga e o Jesuíta, livro bem ilustrado, além de permitir o conhecimento de um fato importante da nossa história, faz fortes referências a um dos monumentos jesuíticos mais importantes do Brasil. Pedro J. Nunes, conforme ele mesmo declara, foi alfabetizado pela sua mãe, Dona Ana Costa, e lê avidamente desde os 6 anos de idade. Por isso, seu grande desejo era escrever um livro para crianças que ele, se fosse criança, teria o prazer de ler. Esse desejo ele considera realizado no livro A Pulga e o Jesuíta. Permita que o livro faça parte da sua vida. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, temos o prazer e a satisfação de receber aqui Regina Rabelo. Regina é aqui de Linhares, né, Regina? Sim. Regina lançou o livro sobre a vida do Caboclo Bernardo, História e Cultura na Barra do Rio Doce, que Caboclo Bernardo, todo mundo sabe, faz parte da cultura, né, do processo histórico do município de Linhares. Regina, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Eu queria que você falasse rapidamente assim, da sua trajetória, né, como professora, o que te levou a escrever a história do Caboclo Bernardo, Regina? Por gentileza. Bem, eu sou uma linharense, meus pais, quer dizer, minha mãe nasceu aqui, né, de origem indígena, meu pai veio de fora, casaram, tiveram 7 filhos e eu sou a caçula deles. Eu como professora, eu nunca nem imaginei que eu seria professora por ser muito tímida. Mas a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, no período de estágio, eu me apaixonei pelo magistério. Primeiro eu me apaixonei por uma criança que estava logo à minha frente e a forma como ela me assediava, ela se interessava pela aula, aquilo me encantou. E eu nunca mais consegui me libertar do ser professor. Aí me dediquei, terminei o magistério, depois fiz adicionais de ciência, pós-graduação e acabei fazendo faculdade também meio por acaso, porque não tinha faculdade em Linhares, a faculdade era em Colatina e eu nunca imaginei que eu poderia, porque eu sou de família bem humilde. Mas acabei
passando no vestibular e me senti na obrigação de fazer. Fiz vestibular, passei, fiz o curso de História. E Você fez o Colatina na época? Colatina, porque a gente ia todo final de semana, com muito sacrifício, a faculdade paga, mas consegui. E, na realidade, eu acabei não dando aula de História, porque eu já era nomeada como professora de Ciências. Então, a maior parte da minha vida, eu trabalhei no Roberto Moreira, Castelo Branco, Córrego Alegre, e outras. Depois eu vim para o Polivalente, dei aula no Polivalente 1, Poli 2, na Frane Peixoto, Marília de Rezende. E quando eu já estava me aposentando, me surgiu a oportunidade de trabalhar na faculdade. E entrei na Unilinhares, que hoje é a Faculdade Pitágoras de Linhares. Isso. Então trabalhei lá 17 anos. E lá foi um grande aprendizado. Me surgiu a oportunidade de fazer o mestrado. E quando eu comecei a fazer o mestrado, eu tinha que fazer uma dissertação e não sabia o que fazer, o que pesquisar. Engraçado que em um barzinho, conversando com um amigo, Anderson Português, escritor, eu sei. Ele me falou o seguinte: Regina, não tem em Linhares alguma coisa que você tenha curiosidade? Eu falei, tem. Um evento histórico, um personagem histórico, né? Isso. Aí eu falei, tem sim. E eu fico intrigada com a história de Caboclo Bernardo. Porque Caboclo Bernardo, antes do meu livro, havia um certo preconceito. Quando eu cansava de ouvir algumas pessoas falar, era um pescador bêbado que entrou mar adentro com o intuito de roubar os pertences. Havia um monte de historinhas degradantes ao Caboclo Bernardo. E isso me incomodava. Eu falei para ele, eu sempre tive um imaginário que quando falava imperial marinheiro, eu imaginava imperatrizes, reis nesse barco. Então era um imaginário bem infantil. Eu falei, tem. Ele falou, olha, é um ótimo tema para a sua dissertação. E aí eu fui buscar material, muito pouco material sobre Caboclo Bernardo. Aqui em Linhares. Fui para a Regência, muita história oral, maravilhosas. Fui para Vitória e me encantei quando eu achei na Universidade Federal, na UFES, no setor de obras raras, o livro de Norbertino Baense, que relatava toda a história de Caboclo Bernardo, do naufrágio do Imperial Marinheiro. O livro, inclusive, era o naufrágio do Imperial Marinheiro, que foi a base do meu livro. Lógico que não fiquei só nisso aí, só nesse livro. Eu fui muito por história. Buscou novas fontes de pesquisa. Isso, novas fontes. Diretamente sobre o Caboclo Bernardo, era lá que eu encontrava um pouquinho da história no livro de Maria Lúcia Zunti e do Calmon, mas muito pouca coisa. Do Lastênio. E do Lastênio, Calmon, isso. E então foi a partir daí que surgiu o meu livro. Eu fui muito bem na minha dissertação, encantou a banca e eles cobraram de mim que eu deveria publicar. Então meu livro não é só um livro de história, é um livro científico, de cunho científico. E que foi publicado a cópia da minha dissertação de mestrado. E que acabou construindo, de certa forma, a relação de afetividade com a comunidade de Linhares, né? Porque sim, quando a gente fala aí livro sobre Caboclo Bernardo, normalmente as pessoas citam o seu livro. Sim, inclusive, o meu livro, ele relata a história do Caboclo Bernardo e o significado do Caboclo Bernardo para a regência hoje. E principalmente após a publicação do meu livro, por eu trabalhar na faculdade, eu comecei a perceber que os jovens começaram a se interessar mais pela história, e principalmente pelo encontro de bandas de Congo, porque Regência é o único local que faz o encontro de bandas para homenagear um herói. Normalmente, as bandas de Congo, eles se reúnem para homenagear um santo, São Benedito, São Sebastião, Santa Catarina, Nossa Senhora Aparecida, e aqui em Regência acontece esse encontro de bandas para homenagear o Caboclo Bernardo. Logo em 2000, quando eu comecei a participar dessas festas, o que me deixava muito triste e intrigada é que a gente não encontrava a população linharense lá. A gente encontrava muito pesquisadores de fora, de Brasília, de Vitória, do Rio de Janeiro. O que eu via de fotógrafo, de emissoras filmando aquele encontro de bandas, era mágico tudo aquilo ali. Parece que era interessante para quem era de fora, por valorizar a questão da cultura. Exatamente. E ainda não tinha sido percebido e descoberto pelo pessoal de Linhares. Exatamente. Inclusive, eu mesma nunca tinha nem ouvido falar naquele encontro de bandas. Atentado para essa questão. Eu passei a participar a partir de 2000
no momento que eu me interessei pelo Caboclo Bernardo e fui me apaixonando por regência. A partir daí eu nunca faltei em nenhuma dessas festas. Infelizmente, ano passado, a tia Mariquinha adoeceu, que é ela que organizava tudo, mas hoje a Associação de Moradores está tomando frente novamente, estamos resgatando novamente. Manter a importância da tradição, né, Regina? Com certeza. E o encontro de banda é mágico, é lindo, é uma coisa fascinante. Eu já estive Quem lá. vai, que sempre quer voltar. Regina, você é mãe de um casal de filhos que já estão na universidade, né, educadora de uma família da área de educação. Para a gente finalizar, Regina, já agradecendo a sua participação no programa Simpara Literatura, qual a importância que a leitura teve na sua vida? Olha, a leitura é super importante para cada um. Eu, para começar a ler quando criança, eu ajudava a minha mãe fazendo salgadinho, bolos, essas coisas, que mamãe era doceira. E mamãe dizia que leitura era coisa de preguiçoso. Porque então, o que eu fazia? Eu me escondia, eu subia muitas vezes lá em cima do pé de abacate para me ler, porque eu adorava ler. Eu comecei lendo revistinhas em quadrinhos, revistas, e eu viajava na leitura. E sempre gostei muito de ler. E principalmente nessa profissão de professor, você tem que se construir o tempo todo. Então a leitura nos traz a fantasia e nos traz muito conhecimento. Então, ler é fundamental para qualquer escritor, qualquer professor, qualquer jovem. É uma forma de descobrir o mundo. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa deve ler. À medida que você vai tendo conhecimento, você vai se sentindo cada vez mais ignorante, mais necessidade de saber. É um alimentar da nossa alma, da nossa criatividade. Então, meus filhos, quando me viam lendo muito para o mestrado, ele dizia assim: eu nunca vou fazer esse tal de mestrado, mamãe, que você vive presa no livro. Hoje, meu filho está fazendo mestrado, minha filha está fazendo um pós-graduação e já pensando no mestrado. Então, graças a Deus... Eles estão vivendo no melhor dos mundos, né? Com certeza, o mundo da leitura. Recebemos aqui, nessa edição do programa Simpara Literatura, Regina Rabelo. Regina veio falar da sua história como professora, como mãe de filhos que estão aí no mestrado, na especialização, e veio falar principalmente do livro Caboclo Bernardo, História e Cultura na Barra do Rio Doce. Regina, agradecer pela sua participação, as portas estão abertas, seja sempre bem-vinda. Entre em contato com o programa Simpara Literatura através do nosso e-mail, simparaliteratura@gmail.com. Você tem acesso às edições anteriores e vídeos do programa Simpara Literatura no nosso canal do YouTube.